Hi guys, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar vocês a como preencher o temido e chatérrimo formulário I-129F. Apesar de que depois de você rever tantas vezes, ele não fica tão difícil assim. Mas se você tem dificuldade, tem medo de errar em alguma coisa e receber um RFE por conta disso, eu vou mostrar a vocês como preencher hoje. Então se você tem dúvida, é só assistir o vídeo. Gente, o link do formulário I-129F, como todos os outros links que você precisa para fazer a petição inicial, tá na descrição do meu vídeo do visto K1 petição inicial. Então, se você precisar de outro link, você vai encontrar aqui. E o formulário 129 é só clicar nesse link e você vai direto para o formulário. Lá você também encontra as instruções de como preencher. Se depois de eu explicar aqui como é que preenche e você ainda tiver alguma dúvida, você pode ir, aqui sobre a parte 1 do formulário, item 1, você copia a mensagem e cola ela no Google Tradutor e ele vai explicar exatamente o que é que eles estão pedindo. Então, se você tiver qualquer outra dúvida, é só item 3, item 4, tem especificando sobre tudo. Então, aqui, item 1, tá vendo? Da parte 1. Então, se você tiver alguma dúvida, é só ver o número e olhar lá nas instruções, ok? Então, bom, a primeira coisa que eles pedem no formulário é o número de registro do estrangeiro. Se o seu noivo ou noiva não é realmente um cidadão americano, mas ele mora nos Estados Unidos e pode solicitar esse tipo de petição, ele vai ter um número de registro, então é só perguntar para ele e ele vai te repassar esse número. A segunda coisa que eles pedem é um número da conta online da UCES. Você não é obrigado a ter essa conta, até porque as notificações você pode receber enviando o formulário G1145 na petição inicial para receber todas as notificações. Então, você não é obrigado a fazer nenhuma conta, então não precisa acrescentar esse número. A terceira coisa que eles pedem é o número do seguro social do cidadão americano. É como se fosse um CPF da gente, então todos eles têm esse número, então você vai precisar preencher obrigatoriamente, ok? Aqui eles pedem para você classificar o seu beneficiário, se é um visto de noiva ou K1, ou se é um visto de esposa. Aqui eu estou explicando sobre o visto K1, então você vai clicar nessa opção. Outra informação é que eles pedem aqui se você já preencheu o formulário I-130, mas é sobre o visto K3. Então, como a gente não está falando do visto de esposa, é só colocar a opção não. Lembrando a vocês que todas essas informações iniciais são sobre o noivo americano. Então, nome completo, nome de família, endereço, tudo isso é sobre o cidadão americano, certo? Então, se você estiver preenchendo para ele, cuidado para não errar e acabar botando o seu nome, ok? Então, a primeira coisa aqui que você vai colocar é um nome de família. Geralmente é o último nome. O nome do meio é aqui, middle name, e o primeiro nome, ok? Se ele já usou outro tipo de nome, casou e mudou de nome, alguma coisa desse tipo, qualquer circunstância que levou ele a mudar de nome, você precisa colocar aqui que nome foi esse. Se ele mudou mais de uma vez, você vai na parte 8, informações adicionais. É na última página do formulário, a página 13, para colocar. Mas depois eu ensino a vocês como acrescentar as informações adicionais na última página do formulário. Aqui eles perguntam o seu endereço de correspondência, que é onde você quer receber as notificações da imigração. Pode ser o seu endereço físico mesmo, o endereço, no caso, do noivo americano. Se for um endereço físico ou um lugar que você acha melhor para receber correspondência. Então, você vai preencher aqui esse endereço. Aqui eles perguntam se o seu endereço de correspondência é o mesmo endereço seu físico. Se for o mesmo endereço, tanto de correspondência quanto o que ele mora, você vai colocar na opção sim, certo? Se não for um endereço diferente, você coloca a opção não. Se você colocar a opção sim, você não precisa adicionar o endereço de baixo aqui de novo.
Mas se o endereço for diferente, ok? A primeira coisa que você vai fazer quando chegar nessa opção aqui é colocar o endereço que a pessoa mora atualmente, tá? Se não, se você já colocou ali em cima porque o endereço de correspondência é o mesmo que a pessoa mora, a primeira coisa que você vai colocar aqui é os endereços que ela morou nos últimos 5 anos, tá? Vai precisar, se mudou mais de uma vez, vai precisar. Nos últimos 5 anos, onde foi que a pessoa morou. Se ela não se mudou em 5 anos, não precisa acrescentar nenhuma informação. É apenas se ela tivesse se mudado. Se só tem 2 opções aqui para colocar endereço, se a pessoa se mudou mais de 2 vezes, é aquela mesma coisa. Você vai precisar colocar em informação adicional na última página, tá? Aqui ele pergunta sobre emprego, tá? Quais foram os últimos empregos que você teve durante 5 anos. Então, você vai colocar aqui o nome da empresa, a ocupação, a data do início e a data que saiu desse emprego. Então, você vai também só tem 2 opções para colocar. Então, se durante 5 anos seu noivo ou noiva se mudou de emprego mais de 2 vezes, você vai colocar lá a informação adicional. Tudo isso você tem que colocar é dentro de 5 anos, tá? Aqui eles perguntam se é sexo masculino ou feminino, data de nascimento, status, se é solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Lembrando que é impossível colocar essa opção de casado, porque vocês não podem aplicar para o visto K1 se a pessoa for casada, certo? Aqui você vai colocar o endereço da pessoa atualmente, o endereço que ela nasceu, tá? A cidade que ela nasceu, o estado que ela nasceu e o país, ok? Claro que o país vai ser Estados Unidos, né? Esse é o mais óbvio. E aqui a informação sobre os pais. Vai colocar o nome do pai, nome do meio, nome de família, data de nascimento, se é sexo feminino ou masculino, o país. Agora presta atenção aqui, é diferente daqui de cima, sobre o peticionário, que ele pergunta em que cidade ele nasceu, estado e país que ele nasceu, tá? Sobre os pais, eles só perguntam que país eles nasceram. O resto ele pergunta qual é a cidade que eles vivem e qual é o país que eles estão morando agora, atualmente, certo? Aqui você vai colocar o nome da mãe também, ou pode ser o pai, ou vice-versa. E pedem as mesmas informações. Ele pergunta se já foi casado. Essa informação é sobre o noivo americano. Se ele foi casado, você põe sim e vai ter que preencher qual foi o nome da esposa e quando foi que o casamento acabou. Essa data de casamento é quando ele acabou oficialmente, tá? O divórcio foi dado. Então, se não foi casado, é só colocar não e ignorar essa parte, certo? Vamos lá. Aqui eles perguntam como é que se você nasceu nos Estados Unidos mesmo, se você foi naturalizado ou seus pais, um de seus pais são americanos, você conseguiu assim a cidadania, tá? Então você vai colocar, o meu ele realmente nasceu nos Estados Unidos, então foi essa a opção. Se você tem um certificado de naturalização ou de outra maneira, você vai colocar sim, certo? Ou então, se não for, nasceu, você põe não. Vamos lá. Esse número de certificado aqui é caso for naturalizado, tá? Se não for, é só ignorar essa parte. Aqui eles perguntam sobre informações adicionais. Se você já preencheu o formulário I-129F para outra pessoa antes. Eu espero que não. É só colocar não. Se colocou, sim, lembre-se que se foi dentro de 2 anos, dos últimos 2 anos, ele vai ter que explicar e provar por que desistiu da petição, certo? Então eu espero que a resposta seja não, para não complicar a vida de você, né? Por isso que eu digo, lá nas instruções tem para esses casos excepcionais. No meu vídeo eu explico para casos normais, que geralmente acontece. Mas se for um caso desse, excepcional, você vai encontrar nas instruções. É só traduzir
e você vai conseguir identificar qual é o seu caso, certo? Vamos lá, se você já preencher, você vai ter que explicar aqui, ó, por que o caso foi revogado, aprovado, negado. Você vai ter que explicar, senão você pode ignorar toda essa parte, certo? Aqui na opção 48, ele pergunta se tem filhos menores de 18 anos. Se o seu peticionário tem filhos menores, você coloca sim. Se não tiver, você coloca não, né? Óbvio. Se você colocou a opção sim, aqui eles perguntam qual a idade desses filhos. Lembrando que só esses filhos menores de 18 anos. Se o seu peticionário tem filho maior de 18, você não precisa colocar, só colocar a opção não. Agora, se ele tiver menor, você vai colocar as idades aqui. Se tiver mais de 2, você vai precisar colocar essa informação lá na parte 8. É sempre assim, eles dão duas opções para você colocar. Se for mais do que isso, você precisa colocar em informação adicional, tá? Aí você vai colocar aqui onde é que esse filho mora, tá? A cidade e o país que ele mora. Tanto aqui, se for 2 filhos, aqui tem outra opção, tá certo? A cidade que eles vivem. Vamos lá. Agora que entra a informação sobre o beneficiário. O peticionário é o noivo americano e o beneficiário é o noivo estrangeiro. Aqui você vai colocar. Essa é uma informação muito importante. Presta atenção nessa parte, gente. Porque brasileiro não tem nome do meio, tá? Então, se o seu nome for composto, exemplo, Maria Luísa dos Santos Lira. Então, você tem um nome composto, Maria Luísa. Você vai colocar aqui, Maria Luísa, com give name, como fosse o primeiro nome. Por quê? Tem o costume do pessoal colocar como middle name o Luísa. Não façam isso, porque quando vier suas notificações, seu nome vai vir completo. E é um processo para conseguir substituir o nome. Então, para você não ter dor de cabeça, você preenche direitinho. Porque brasileiro não tem nome do meio, ok? Então, você coloca Maria Luísa dos Santos Lira, um exemplo, tá? Esquece o middle name. Brasileiro não tem middle name, então cancela isso aí, tá? Isso aqui, ó, número do Seguro Social, não tem. Também não tem esse número aqui. Então, pode colocar ND assim, nada. Não tem esse número, ou pode deixar em branco. Coloca aqui a data de nascimento, o sexo, o estado, solteiro, divorciado ou viúvo. Casado, nem pensar. Se você for casado, nem assista esse vídeo, porque você não vai conseguir aplicar pro visto K1, tá? Essa opção aqui é porque caso a pessoa esteja aplicando pro visto K3, que é o visto de esposa, vai ter que colocar a opção casado, tá? E aqui você vai colocar a cidade que você nasceu, o país e o país que você foi ou tenha outra nacionalidade. Se você tem, você vai colocar, se não, pode ignorar, certo? Vamos para mais outros nomes que você já usou. É a mesma coisa que fala sobre o noivo lá em cima. Se você já foi casado e de alguma forma mudou o nome, você vai precisar colocar qual nome foi aqui, tá? Mesma coisa. Nome de família, geralmente o último nome. O primeiro nome e o nome do meio. Mas você não casou, então nunca mudou de nome, pode esquecer essa parte, certo? Aqui eles perguntam a mesma coisa, qual é o endereço de correspondência. Então você coloca aqui. Geralmente é o seu endereço atual mesmo, físico que você mora. E aqui ele vai perguntar quais foram os endereços que você morou nos últimos 5 anos. Se você mudou muito, é a mesma coisa, coloca lá em informação adicional na última página. E aqui ele pergunta sobre seu emprego dentro dos últimos 5 anos. Mesmas informações. Uma coisa importante aqui. Meu Deus, eu tô desempregada. Vai ter algum problema? Não se preocupa com isso, tá? Se você estiver desempregada,
e trabalhou em algum lugar nos últimos 5 anos, só é você colocar qual foi o emprego. Você está desempregado, não vai te influenciar em nada, até porque quem precisa comprovar renda é o cidadão americano, tá? Eles não se importam, até porque enquanto você tiver com o visto K1 lá nos Estados Unidos, casar e antes de ter o seu green card, você não pode trabalhar, antes de ter a sua permissão de trabalho ou green card, você precisa ficar desempregado. Então, isso não é uma preocupação deles, é porque eles querem saber tudo sobre sua vida mesmo, são curiosos. Querem saber quem está entrando no país deles, ok? Aqui, mais uma opção de endereço, se você morou mais de um lugar, tá? De emprego, na verdade, essa opção aqui também, outro emprego. E aqui o nome dos pais, você vai colocar mãe ou pai, começando, mesma coisa, nome de família, primeiro nome e não tem nome do meio, tá? Você coloca aqui o primeiro nome e todo o resto nesse aqui, nome de família. Data de nascimento, sexo, país que nasceu, cidade onde vivem e país onde vivem, certo? A mesma coisa é nesse aqui, se for pai ou mãe, tanto faz, vice-versa. Aqui eles perguntam se você já foi casado. Lembre-se que essa pergunta é sobre o beneficiário, então é sobre você que eles estão perguntando. Mesma coisa, se você já foi casado, coloca assim, e o nome da pessoa que foi casada com você, e quando o casamento acabou oficialmente, certo? Quando foi expedido o divórcio. Se você não foi casado, é só colocar não e ignorar todas as outras informações. Aqui está perguntando se seu beneficiário já foi aos Estados Unidos. No meu caso, não, eu nunca viajei, nem tinha passaporte antes de pensar em ir, tá? Mas se você já foi, você vai colocar aqui e vai colocar se foi por turismo, se foi visto de estudante, visto de emprego temporário, tudo isso. Quando você entra nos Estados Unidos, você tem um número de registro, tá, de viagem, que é o I-94. Todo estrangeiro vai ter esse registro. Então, você vai ter que colocar o número aqui e a data que você saiu. E isso é a última vez mais recente que você foi. Se você já foi várias vezes, você só vai colocar aqui qual foi a última, tá? Então, se você já foi, você vai colocar a data da autorização, que a autorização expirou, aqui. O seu visto expirou. Número do passaporte, número do documento de viagem, o país. Se você não viajou, pode esquecer essas informações. Mas se sim, você vai ter todas as informações e documentos aqui para quem é acostumado a viajar, certo? Aqui eles perguntam se o seu beneficiário tem filhos. Então, se você tem filhos, você coloca sim. Se você não tem, coloca não. Se você vai colocar sim e quer que seu filho vá com você, lembre-se que ele precisa ter menos de 21 anos de idade, certo? E também, quando chegar lá nos Estados Unidos, vocês vão precisar aplicar para um green card. Então, você tem que contar esse tempo aí, levar em consideração que leva alguns meses para você ter o visto K1, depois casar e solicitar o green card. Quando for solicitar o green card, seu filho tem que ter menos de 21 anos de idade. Então, conta aí, calcula direitinho esse tempo para não passar do tempo e acabar seu filho não indo participando do seu casamento, mas não conseguindo o green card dele por conta da idade, certo? Vai contar da data de aplicação. Então, não se preocupe se quando você aplicou para o green card tinha 19, tinha 20 e estava prestes a completar 21 anos de idade. Não se preocupe, porque eles vão contar da data de aplicação. Então, vamos lá. Aí você vai colocar o nome do seu filho, o nome de família, né? Que é todos os sobrenomes. E o primeiro nome dele. Se for nome composto, você vai colocar os dois aqui. O país que eles nasceram, a data de nascimento. E aqui eles perguntam se seu filho reside com você. Se eles não residem, você coloca não e vai colocar qual é o endereço em que eles estão morando, certo? Mais uma coisa aqui. O endereço que vocês pretendem viver nos Estados Unidos. Então, você coloca aqui qual é o endereço que você vai morar.
Outra aqui é o endereço que você mora no exterior. O endereço que seu beneficiário mora, o endereço físico, que ele mora no exterior. Então, você vai colocar o seu endereço normal. E aqui esse daytime é um número fixo. Se você não tiver, coloca o número de celular. E lembre-se de colocar mais 55, que é o código do Brasil, e o código postal da sua cidade, o código de telefone. O da minha é 81, então você vai colocar o da sua. Aqui pergunta se o seu beneficiário tiver outro idioma, assim. Aqui, se não tiver em letras romanas, vamos dizer mandarim, que eles não usam o alfabeto romano. Então você preenche aqui tudo em mandarim. Mas se você é do Brasil, você não precisa isso, é só preencher o seu endereço normalmente aqui, tá? Vamos lá. Aqui eles perguntam se você e seu noivo têm alguma relação de parentesco. Se é primo, é tio, é qualquer coisa que for. Tem uma relação de parentesco, você tem que colocar aqui sim e explicar que parentesco é esse, tá? Se não, é só colocar não. Acho que é muito difícil ter parentesco, né? Então só coloca aqui não. Aqui pergunta se você já preencheu outro formulário, outra petição dessa para alguém de noivo antes. Não, na verdade, essa parte aqui é perguntando se vocês se viram dentro dos últimos 2 anos, se encontraram pessoalmente, porque, como vocês já sabem, obrigatoriamente vocês têm que ter se encontrado nos últimos 2 anos para poder aplicar para essa petição. Então, nem que vocês tenham se visto só uma vez dentro dos 2 anos, vocês podem aplicar, mas tem que ter se visto pessoalmente. Então, você coloca assim. E aqui você vai explicar como foi que vocês encontraram. Tipo, nós encontramos no Brasil, ou se você foi pra fora, em tal lugar, tal dia, passamos tantos dias juntos. Você explica brevemente como foi que aconteceu. Também vocês podem explicar que se conheceram, vamos dizer, no aplicativo, na internet, mas resolveram se encontrar no Rio de Janeiro, em julho e tal, vocês explicam. Além do que também tem a carta explicando como foi o relacionamento de vocês, como é. E isso tem aqui no canal também. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui explicando declaração de como se conheceram nos últimos 2 anos. Então é só assistir o vídeo e fazer essa declaração, que é exatamente sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Isso aqui eles perguntam se vocês vão se casar, porque tem uns serviços de casamento mesmo internacional. E eles perguntam se vocês se conheceram através desses tipos de site ou instituições que fazem casamentos internacionais. Então, eu espero que não, né? É só colocar não, porque senão aí você tem que fornecer número do site, documentos que comprovem isso, tudo mais. É uma complicação, é bem chatinho. A organização que foi, cidade, estado, código postal, telefone, tudo você tem que fornecer. Então, eu espero que não tenha sido desse jeito, para não complicar mais uma vez. O que já é complicado, não é mesmo? Aqui, pronto, outra informação importante. Se você está no Brasil, aqui eles perguntam para onde deve ser enviado, qual embaixada ou consulado enviar o caso do seu beneficiário. Lembre-se que se você estiver no Brasil, mesmo que você seja brasileiro e estiver fora do país, você pode ver quais são os consulados que você pode enviar seu caso. Mas se você está no Brasil, só pode ser no Rio de Janeiro. Então você vai colocar Rio de Janeiro e aqui Brasil, certo? Brasil tá com Z porque é em inglês. Às vezes eu até confundo, já vejo tanto Brasil em inglês que quando eu escrevo assim, eu acho que eu tô escrevendo errado. Mas é isso aí, tem que colocar Rio de Janeiro, tá? Porque aqui no Brasil só é enviado pra lá. Aqui são informações criminais. Ele vai perguntar se já cometeu algum crime. Isso aqui já é sobre o cidadão americano, de novo. Então, eu não vou ler aqui isso aqui muito não, porque isso é chatinho demais. Você já cometeu violência doméstica, alguma coisa.
Então, seu noivo vai saber. Se você quer saber a informação direitinho sobre o que está perguntando, é só copiar a mensagem lá em parte 3, item 1. Aí você vai aqui, ó, parte 3. Vamos lá, vou mostrar a vocês como é que é. Parte 3. Aqui, ó, parte 3, item 1, tá vendo? Você copia aqui, ó, porque lá no formulário você não consegue copiar as informações, porque o formulário é online. E como é no site da imigração, você não consegue copiar a mensagem, mas as instruções você consegue, tá? Então você vai aqui, ó, informações criminais. Então você já desenha aqui, ó, se você já foi objeto de um temporário, ordem de proteção permanente, medida cautelar, alguém aplicou contra você, se você já foi preso, tudo isso. Então aqui é tudo sobre informação criminal. Se você é um anjinho como eu, é só você colocar não em todas. Na verdade, é sobre o seu noivo. Então é bom que você vai perguntar para ele e saber se já alguma coisa aconteceu. Lembre-se que não pode mentir para a imigração. Eles sabem de tudo, gente. Tudo tá na internet. Eles têm acesso ao que eles quiserem. E se eles pegarem você mentindo sobre alguma coisa, vai ser complicado. Então, não vamos mentir, não. Vamos falar a verdade. Se já foi cometeu algum crime, você vai ter que colocar os papéis à disposição da justiça, da corte, sobre que crimes foram esses. Aqui está perguntando se você já foi preso por algum tipo de violência, inclusive no trânsito, que você precisou pagar a multa mais de $500. Se foi menos de que isso, você só coloca a opção não. Mas, se em algum momento você pagou alguma multa com mais de $500, na verdade, o cidadão americano, ele precisa colocar assim e colocar os documentos que falam sobre isso, tá? Inclusive aqui, ó, como foi que aconteceu essa situação. Se foi batida de carro, briga de trânsito, agressão, qualquer coisa que você precisou pagar uma multa, você coloca como foi que aconteceu esse fato aqui. Se essas duas linhas foram muito pequenininhas, você coloca informação adicional na última página. Outra coisa aqui, se você já preencheu o formulário para outra pessoa, aí dentro dos 2 anos vai ter que colocar qual foi o motivo aqui, tá? Que você cancelou. Então, espero que seu noivo nunca tenha feito alguma petição de noiva antes, pra não complicar também, porque essas coisas são mais chatas. Vamos pro básico. O básico é a melhor coisa que existe. O básico funciona. Mas vamos lá, aqui tá perguntando sobre o noivo americano. Qual é a etnia dele, a raça, peso, altura, cor dos olhos, cor do cabelo. É isso. Aqui eles perguntam, deixa eu ver, se você precisa de intérprete. Pronto. Ele tá perguntando aqui se você precisou de ajuda para preencher. Se o seu noivo é americano e realmente fala inglês, só é colocar essa petição aqui, essa opção aqui, de que você entende inglês e que não precisou de ajuda para instruções para responder as questões. Aqui você vai colocar se você usou um advogado, que geralmente é ele que preenche. E aqui se você tem alguma assessoria, algum tipo de coisa assim, que te ajudou a preencher, tá? Se não, pode deixar pra lá. Só colocar aqui, ó, se foi vocês mesmos que preencheram, é só colocar essa primeira opção. Aqui ele pede um número fixo do peticionário, número de telefone e o endereço de e-mail para eles entrarem em contato. Outra coisa muito importante, esse formulário não é válido se não tiver a assinatura do peticionário. Então, frise para o seu noivo ou sua noiva que assim que imprimir, ele não esqueça, pelo amor de Deus, de assinar esse papel, tá? Quando imprimir, ele assina e põe a data que ele está assinando. Aqui é caso vocês usaram um advogado ou um intérprete para poder ler esse documento para vocês. Vocês têm que colocar todas as informações dele, tá? Aqui, ó, endereço do intérprete e tal. Esse geralmente é advogado que fez para vocês.
informações de contato, tudo isso. Essa é a parte mais chatinha, porque geralmente ninguém usou, né? Aqui, ó, se teve ajuda de alguém, aí vai colocar o nome da pessoa e tal. Geralmente é assessoria. Então, se não, pode esquecer essa parte aqui, tá? Aqui, ó. Isso aqui é assinatura, se foi alguma assessoria que fez. Se não, pode esquecer também. Vamos lá. Informações adicionais. Isso é uma coisa... Eu vou pegar um exemplo de qualquer parte para explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Então, você vai colocar do noivo americano. Nome de família de novo, primeiro nome, nome do meio. E preencher aqui, ó. Todos esses quadradinhos são para informações adicionais. Então, eles pedem o número da página, o número da parte e o número do item. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa. Vou pegar a parte que fala sobre filhos. Porque é uma dúvida que já me tiraram aqui no canal. Em outro vídeo que pergunta se só tinha um filho. O espaço para colocar um filho. Deixa eu ver aqui. Aqui, se o beneficiário tem um filho, ele colocou que sim. Mas, vamos lá. Eu tenho mais de um filho. Aqui só tem a opção para colocar um, tá? Um filho. Então, onde é que eu vou colocar? O segundo, terceiro, quarto, independente de quantos filhos eu tiver. Lembrando que são menores de 21 anos, tá? Se tiver 21, já não pode aplicar para o visto K2. Então, você vai subir aqui um pouquinho, ver o número da parte da página. Tá vendo? Parte 2. Certo? Aqui, ó. Parte 2, item 39. Aí você botar aqui, ó. Parte 2, item 39. E qual é o número da página? Nem vi, vê. Qual é o número da página? Vamos ver. Aqui. Qual é o número da página? Aqui embaixo da página você consegue ver. Página 7. Vamos lá, a gente vai lá pra baixo e põe aqui, página 7. Isso é tudo para eles identificarem qual é a informação que vocês estão falando, tá? Então, não é isso aqui, porque vai acabar achando que é outro tipo de informação. Aí, vamos lá. 7. 40A, ele pergunta o número de família. Então, é 40A, B, C. 41, 42, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. 40A. Aí você coloca o nome de família do seu filho. Aqui. Meu Deus. 40A. Bota o nome de família, qualquer nome. 40B. Coloca o primeiro nome do seu filho. Se for nome composto, também coloca tudo direitinho, tá? Depois, 40C é o middle name. Então, não tem. Então, você não coloca. Nem coloca a opção 40C. Aí, 41, eu acredito que seja o país que nasceu. E 42 é a data de nascimento. Só aí você vê lá direitinho no formulário. E você vai preencher. Geralmente você consegue preencher aqui embaixo. Eu nem sei porque não tá querendo preencher agora. Só é dando espaço, tá? No teclado. 40B. Aí dá espaço pra descer, tá? Porque eu fiquei tentando dando enter aqui e não funcionou muito não. Então é isso. Tá vendo que não é tão difícil. E isso funciona para todas as informações adicionais. Você vê lá endereço, você se mudou demais nos últimos 5 anos ou mudou muito de emprego e não cabe lá, você vem colocar aqui em informações adicionais e coloca número da página, parte e do item, tá? Se você acha que isso aqui não é suficiente para todas as suas informações adicionais, você pode imprimir outra página dessa e acrescentar, tá? Bom, gente, é isso. Se você precisar de qualquer outra coisa,
Você pode olhar aqui, tem todas as instruções e como eu já falei a vocês, só é copiar a mensagem, olha aqui o número da parte, item, copia a mensagem que você está com dúvida e cola lá no tradutor, que ele vai dizer exatamente o que eles estão pedindo, certo? Então é isso, espero que tenha ajudado a vocês a preencher o formulário, que eu acredito que seja a parte mais chatinha de todo o processo. E depois que você rever várias vezes, você vai ver que não é tão difícil. Então é isso, espero ter ajudado vocês e aguardem o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, eu repassei a vocês tudo que eu aprendi durante esse processo, preenchendo o formulário e estudando sobre o caso. Então, se vocês gostaram, curte o vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida, ativa as notificações para quando receber um vídeo novo aqui no canal e ficar por dentro de tudo. E aguarde o próximo vídeo. Tchau, tchau!